A minha sogra ordenou-me que trouxesse um alguidar com água e me ajoelhasse para lhe lavar os pés. Imediatamente, atirei-lhe o recipiente de água à cara e expulsei toda a família do meu marido da minha casa. Caros senhores e senhoras, era uma noite escura como breu, com uma tempestade a abater-se incessantemente sobre as janelas de vidro temperado do meu apartamento de 120 quadrado metro. O relógio marcava precisamente 21 horas. A luz do candelabro de cristal projetava um brilho amarelo pálido e frio sobre a sala de estar, onde se desenrolava a peça de teatro mais ridícula que eu já tinha testemunhado nos meus 28 anos de vida. No meio de um apartamento de estilo neoclássico, com móveis de importação escolhidos a dedo, a aparição de uma bacia de polímero escarlate, de onde emanava um vapor denso, criava uma sensação de desajuste grotesco. Era exatamente como as pessoas que estavam nesta casa, tentando vestir uma capa de classe alta, mas cuja essência era podre. Dona Lourdes, a minha sogra, uma mulher de 55 anos com um rosto anguloso, maçãs do rosto salientes e um olhar que sempre denotava uma ganância insaciável, estava sentada de pernas cruzadas no sofá. Ela trajava um conjunto de cetim luxuoso que eu mesma lhe oferecera logo após o casamento, mas a maneira como empinava o peito e erguia o queixo gorducho para o teto exalava a arrogância de uma matrona feudal. Ao seu lado, Tiago, o meu marido de nome, um homem com uma aparência aprumada, de camisa branca, impecavelmente metida nas calças, estava de braços cruzados a observar. O seu rosto tentava mostrar autoridade, mas os seus olhos irrequietos e os ombros ligeiramente encolhidos denunciavam a natureza fraca e cobarde de alguém que só sabe esconder-se atrás da saia da mãe. Vais ficar aí parada a olhar para o teto? És surda, por acaso? Dona Lourdes bateu com as unhas na mesa de vidro temperado, e o som agudo ecoou. Nesta casa, eu sou a mais velha. O meu filho casou contigo, não foi para seres rainha. Uma mulher, mesmo que ocupe cargos de chefia ou liderança lá fora, em casa é apenas uma nora, uma serva. Hoje, vou ensinar-te o que são as regras da família. Traz esse alguidar para aqui, ajoelha-te no chão e lava-me os pés, cada greta. Eu estava a exatamente 3 passos de distância. Os sapatos de salto alto que eu tinha acabado de descalçar após 10 horas de trabalho exaustivo na agência de comunicação ainda estavam abandonados no canto da entrada. Olhei para ela. Olhei para o marido covarde que franzia os lábios em silêncio, concordando com a mãe, e senti uma náusea a subir-me pela garganta. Nos últimos 4 meses, usei a maior paciência de uma mulher educada e culta para tentar harmonizar esta família desestruturada. Mantive-me em silêncio. Cedi, não por medo, mas porque queria ver até onde a sua desfaçatez podia chegar. E esta noite, este alguidar de água para lavar os pés foi a gota que fez transbordar o copo. Eles pensavam que um tigre silencioso era um gato cego, pensavam que a generosidade de uma mulher moderna e financeiramente independente era a submissão ignorante das mulheres de antigamente. Tiago, disse eu, com um tom de voz firme, sem qualquer tremor ou hesitação. Qual é a tua opinião? Tiago sobressaltou-se, pigarreou, tentando forçar uma postura de pilar da família. A mãe tem razão. És a nora. Lavares os pés da mãe uma vez não te vai fazer mal nenhum para estares a medir forças. A mãe sofreu muito para me criar. Agora, tu assumires o meu dever de a compensar é natural. Não sejas teimosa. Ajoelha-te e acaba com isto, para a casa ficar em paz. Esbocei um sorriso de lado, um sorriso tão gelado que atravessou o canto dos meus olhos. Paz? Uma paz construída sobre a humilhação da dignidade de outra pessoa, mantida pelo ego frágil de um homem sob total dependência umbilical e pela tirania ignorante de uma sogra gananciosa. O último resquício de afeto conjugal, tão fino como o papel higiênico molhado, foi oficialmente rasgado por ele com aquela frase covarde. Caminhei lentamente. O som dos meus calcanhares descalços a bater no chão de madeira maciça ecoava com firmeza. Não baixei a cabeça, mantive as costas direitas. O meu olhar, afiado como uma navalha, fixou-se diretamente no rosto de Dona Lourdes. Ela, ao ver-me aproximar, sorriu com desdém.
convencida de que a sua autoridade tinha intimidado a nora da cidade. Ela inclinou-se para a frente, pronta para mergulhar os pés grossos e gretados no alguidar, mas estava redondamente enganada. Baixei-me, as duas mãos a agarrarem firmemente a borda do alguidar de plástico vermelho. A água lá dentro ainda estava quente. O vapor subia tênue. Em vez de o pousar aos seus pés, usei toda a força dos meus ombros para erguer o alguidar ao nível do peito. Tudo aconteceu demasiado rápido. Num piscar de olhos, o sorriso presunçoso de Dona Lourdes ainda não se tinha desfeito. As pupilas de Tiago ainda não se tinham dilatado de espanto. Sem uma palavra, sem um aviso, atirei o conteúdo do alguidar de água morna diretamente para a cara da minha sogra. Splash! A água jorrou-lhe pela cara, pelo peito, escorrendo pela sua roupa de seda cara. Dona Lourdes engasgou-se, debatendo-se, agitando os braços no ar como uma náufraga. O vapor e o ataque inesperado deixaram-na em pânico extremo. Segundos depois, quando recuperou a consciência e sentiu o frio da água a infiltrar-se na pele, soltou um grito horripilante, tão agudo como o de um porco a ser abatido. Ah! Socorro! Assassina! Céus e terra! A nora está a matar a sogra! Ai, os meus olhos, a minha cara! Ela caiu desamparada no sofá, escorregando para a beira, o corpo todo molhado a tremer como varas verdes. O pijama de seda colou-se ao seu corpo obeso, deixando-a com um aspecto desleixado e patético. O alguidar de plástico vermelho caiu com um estrondo no chão, rolando até um canto. A água espalhou-se por todo o lado, pingando do tampo de vidro para o caro tapete de lã. Eu fiquei ali, de braços cruzados, sem um pingo de compaixão no olhar, a testemunhar friamente o colapso da autoridade imaginária que ela tentara construir. O grito de Dona Lourdes foi como um fósforo atirado a um barril de pólvora. A porta do quarto de hóspedes abriu-se de rompante. Vanessa, a minha cunhada de 20 anos, saiu disparada como um animal enraivecido. A descarada vestia uma peça de tafetá bordô que era minha, algo que ela tinha descaradamente remexido no meu guarda-roupa pessoal quando eu não estava. O seu rosto estava contorcido de raiva, a maquilhagem barata toda borrada. Estás louca, sua vaca? Atreves-te a atirar água à cara da minha mãe? Que raio de nora mal-educada! A minha família acolheu-te para te pôres em bicos de pés? Vanessa gritava. A sua voz estridente feria os ouvidos. Ela avançou na minha direção, os olhos injetados de sangue, cheios de inveja e insolência. Ergueu o braço, a mão aberta, pronta para me dar uma bofetada. Quem ela pensava que era? Uma pirralha que mal sabe assoar o nariz, a viver à custa do irmão e da cunhada, preguiçosa e oca, a atrever-se a levantar a mão contra mim, na minha própria casa, comprada com o meu dinheiro. O reflexo de quem pratica boxe há 3 anos foi ativado instantaneamente. Quando a mão de Vanessa estava a menos de 10 centímetros do meu rosto, levantei calmamente a mão esquerda e desviei o seu braço com um movimento decidido. O choque dos ossos produziu um som seco. Vanessa desequilibrou-se. Sem lhe dar tempo para se recompor, a minha mão direita ergueu-se, usando a força da anca, e desferi-lhe uma bofetada fulminante na bochecha direita. Pof! O som ecoou, nítido e agudo, pelas paredes silenciosas da sala. A bofetada carregava a fúria acumulada de 4 meses, carregava o desprezo absoluto pelo seu hábito de roubo descarado. A força foi tão grande que Vanessa girou sobre si mesma, perdeu o equilíbrio e caiu redonda no chão frio de mármore. Ela bateu com a anca no chão, dolorida, levou a mão ao rosto, atordoada, sem perceber o que acabara de acontecer. Uma das suas bochechas ficou vermelha, com a marca nítida dos meus 5 dedos, e um fio de sangue escorria do canto da sua boca. Tu bateste-me, gaguejou Vanessa. As lágrimas a brotarem-lhe dos olhos, o corpo a tremer incontrolavelmente. Ela ainda não conseguia acreditar que a cunhada, que sempre se mantivera em silêncio e tolerante quando ela pedia emprestado coisas ou usava o dinheiro do irmão, se atrevera a ser tão violenta. Bati-te para ver se ganhas juízo. Atirei-lhe um olhar de desprezo enquanto ela se arrastava no chão. Esta é a minha casa. A roupa que tens vestida é minha. Se vives como um parasita nesta casa, então porta-te como deve ser. Não há lei nenhuma que permita a um parasita levantar a crista ao dono da casa.
Só então Tiago acordou do seu torpor. Ver a mãe encharcada e a irmã esbofeteada no chão fez com que o seu frágil ego masculino finalmente explodisse. O seu rosto ficou vermelho, as veias na testa saltaram. Arregaçou as mangas e avançou rapidamente na minha direção, rugindo com uma voz rouca, tentando agarrar-se ao último pingo de autoridade. Leonor, passaste das marcas. Atreves-te a ser insolente com a minha mãe, a bater na minha irmã. Achas que por teres uns trocos de merda, podes tratar a minha família como lixo? Hoje, se eu não te puser na ordem, não sou homem. Ele ergueu o punho, pronto para atacar uma mulher. A natureza covarde de um homem patriarcal revelou-se por completo. Quando a razão falha, só lhes resta a força bruta. Não vacilei, nem sequer recuei um passo. Fiquei ali, altiva, a desafiá-lo com o queixo erguido. A minha mão mergulhou rapidamente na mala de marca pousada na consola ao lado, retirando um maço de documentos cuidadosamente presos numa pasta azul. Quando o punho de Tiago se ergueu no ar, usei toda a minha força para lhe atirar a pasta à cara. Os papéis chocaram contra o seu rosto e caíram espalhados pelo chão molhado. As palavras "pedido de divórcio", impressas em negrito e em letras grandes, saltaram-lhe à vista, nítidas e claras. A minha assinatura já estava no lugar do requerente. "Bate!" gritei, a minha voz poderosa e afiada abafando completamente o seu rosnado. "Tenta tocar-me num só cabelo. Chamo imediatamente a polícia e meto-te na prisão por violência doméstica e ofensa à integridade física. Achas que eu ia estar aqui a fazer este teatro com a tua família sem estar preparada?" Tiago parou, o punho suspenso no ar, e depois baixou-o lentamente. Olhou para os papéis espalhados no chão, os olhos arregalados, gaguejando. "De divórcio? Tu atreves-te a pedir o divórcio? Achas que vais encontrar alguém melhor depois de me deixares? Melhor ou não é da conta de um parasita como tu." Dei um passo em frente, forçando Tiago a recuar. "Abre bem os olhos e vê. O pedido está assinado. Todas as provas pré-nupciais estão prontas. Nos últimos 4 meses, tiveste o título de marido, mas o que contribuíste para esta casa além da tua vaidade oca, de dares dinheiro, às escondidas à tua mãe, e de te juntares a ela para me oprimir? Um homem cujo emprego foi arranjado pelo sogro, cuja casa foi comprada pela mulher, até as cuecas que tens vestidas foram compradas com o dinheiro da mulher. Com que direito queres educar-me?" O rosto de Tiago ficou sem uma gota de sangue. O seu orgulho falso foi desmascarado e rasgado sem piedade à frente da sua mãe e da sua irmã. Ele ofegava, as mãos a agarrarem as calças com força tão cobarde que não conseguia proferir uma única palavra de defesa. Dona Lourdes, que estava a agarrar o peito, ao ouvir a palavra divórcio e ver o filho a ser humilhado, levantou-se a custo e apontou-me um dedo trêmulo. Tu usas o teu dinheiro para humilhar o meu filho. O meu filho é alto, bem educado. Não lhe faltam pretendentes. Se queres o divórcio, divorcia-te. Mas esta casa é um bem comum adquirido após o casamento. Divide-a ao meio e vamos ver por quanto tempo mantens essa tua arrogância." Desatei a rir, uma risada seca e sarcástica, carregada da vitória de quem tem a lei do seu lado. "Bem comum? A senhora está a ficar senil com a idade, ou a pobreza tornou-a delirante? Comprei este apartamento 3 anos antes de casar com ele. A escritura está unicamente em meu nome, Leonor. Esta noite, vou mostrar a toda a sua família o que é a lei e o que é pagar pela ignorância e pela desfaçatez." Peguei no telemóvel e, sem hesitar um segundo, o meu polegar pressionou com força o botão de alarme de segurança interna do prédio, que liga diretamente à portaria. A verdadeira tempestade estava prestes a começar. O sistema de alarme do condomínio de luxo foi projetado para as emergências mais graves. Menos de 2 minutos depois de eu premir o botão, o som de passos apressados ecoou no corredor. A campainha tocou insistentemente, seguida por batidas firmes na porta. Compus o cabelo desalinhado, passei pela poça de água e pelo pedido de divórcio no chão, e fui abrir a porta. Lá fora, 4 seguranças altos, de uniforme preto, equipados com cacetetes e walkie-talkies, estavam prontos. O chefe de turno, o senhor Aníbal, olhou para mim com um ar vigilante. "Menina Leonor, o sistema de alarme foi ativado.
Aconteceu alguma coisa em casa? Recuei um passo, abrindo a porta de par em par, para que toda a cena caótica lá dentro fosse visível para a equipa de segurança. Dona Lourdes, encharcada, ofegava no sofá. Vanessa estava sentada no chão a chorar, e Tiago estava paralisado como uma estátua partida de vergonha. Senhor Aníbal, por favor, ajudem-me. A minha voz soou clara e fria, alta o suficiente para que os três lá dentro ouvissem cada palavra. Neste momento, tenho 3 estranhos na minha casa que invadiram a minha propriedade ilegalmente. Estão a danificar os meus bens e a ameaçar agredir-me. Peço que os retirem imediatamente do prédio. A minha frase foi como uma bomba largada na sala. Dona Lourdes esqueceu-se de representar o papel de vítima e levantou-se de um salto, ignorando as roupas molhadas coladas ao corpo, e apontou-me um dedo, a praguejar. Estás louca? Eu sou a tua sogra. Esta é a casa do meu filho. Tiago, vais ficar aí parado? Diz aos seguranças quem tu és, quem eu sou. Tiago, atrapalhado, aproximou-se da porta, forçando um sorriso amarelo ao chefe da segurança. Ah, senhores, é um mal-entendido. É um assunto de família. Eu sou o marido dela. E esta é a minha mãe e a minha irmã. Tivemos uma pequena discussão de casal. Não há invasão nenhuma. Podem ir. O senhor Aníbal franziu o sobrolho e olhou para mim, à espera de confirmação. Não respondi ao meu marido relis. Com toda a calma, tirei da mala um documento bem conhecido. Abri-o na primeira página, apontei para o texto impresso em negrito e mostrei-o à equipa de segurança. Esta é a escritura deste apartamento. Nome da proprietária, Leonor. Este apartamento é minha propriedade privada. Não tenho obrigação de abrigar ninguém que não esteja registrado como residente, nem mesmo a pessoa que se intitula meu marido, especialmente quando ameaçam a minha segurança. Agora, na qualidade de única proprietária, exijo que estas 3 pessoas sejam convidadas a sair. Se resistirem, chamarei a polícia. A equipa de segurança olhou de relance para a escritura e compreendeu imediatamente a situação. Em condomínios de luxo como este, as regras são simples. Quem tem o dinheiro e os documentos legais tem o poder. A mediação familiar não fazia parte das suas funções. Senhor Tiago, minha senhora. A voz do senhor Aníbal tornou-se firme, sem a cortesia inicial. Nós trabalhamos segundo as regras. A proprietária pediu para que arrumem as vossas coisas e saiam voluntariamente. Caso contrário, seremos forçados a usar medidas coercivas. Coercivas o quê? Atrevam-se a tocar-me, e eu deito-me aqui no chão para toda a gente ver, gritou Dona Lourdes, correndo para a porta, pronta para se atirar ao chão e fazer uma cena, como era seu costume na aldeia. Mas isto não era o largo da sua aldeia. 2 seguranças avançaram imediatamente. Um de cada lado, agarraram-lhe os braços com firmeza, mas sem violência, e ergueram-na. Vanessa, ao ver a mãe ser contida, gritou de medo e agarrou-se à perna da mesa de vidro. Dou-vos 10 minutos para meterem as vossas tralhas nas malas. Caso contrário, serei eu mesma a atirar tudo para o lixo. Bati com os dedos no aro da porta, dando o meu ultimato. A cobardia de Tiago atingiu o fundo do poço. Ele sabia que não tinha base legal, não tinha voz e, mais importante, tinha medo de ser levado pela segurança para a esquadra por desacatos. Resmungou com raiva para a mãe e a irmã. Parem com isso. Arrumem as coisas. Esta humilhação ainda não chega. Nos 10 minutos seguintes, o meu apartamento transformou-se num caótico campo de batalha. Vanessa correu para o quarto, a enfiar à pressa roupas e objetos nas 3 malas gigantes que tinham trazido há poucos dias. Ainda tentou deitar a mão ao meu frasco de perfume, Tom Ford na penteadeira. Mas eu já lá estava. O meu olhar, afiado como um punhal, deteve a sua mão suja. Dona Lourdes arrastava-se a apanhar as suas coisas, enquanto praguejava e chorava, amaldiçoando-me como uma nora cruel, rogando-me pragas. Ignorei-a, como se fossem cães a ladrar na rua. Tiago enfiou apressadamente alguns fatos na sua pequena mala. A única coisa que trouxera quando entrou na minha casa 4 meses antes. Já está, desapareçam. Inclinei friamente o queixo em direção à porta. A cena que se seguiu foi o filme mais cômico e satisfatório que eu alguma vez dirigi. Eles foram escoltados para o corredor. O som das rodas das malas a arrastarem-se no chão de mármore
ecoava pelo corredor do 20º andar. Dona Lourdes, com o cabelo desgrenhado, as roupas ainda úmidas e coladas ao corpo, ia se virando para trás a gritar: "Vais pagar por isto, sua descarada. A minha família não te vai deixar em paz. Tiago, tens de vingar a tua mãe." Tiago ia atrás, a arrastar 2 malas grandes, de cabeça baixa, sem se atrever a olhar para ninguém, desejando que se abrisse um buraco no chão para se enfiar. A porta do elevador abriu-se, engolindo as 3 figuras carregadas de ressentimento, ganância e fracasso. Foram expulsos da minha vida numa noite de tempestade, da mesma forma que se deitam fora sacos de lixo mal cheirosos de uma casa limpa. Fiquei à porta, a observar as luzes do painel do elevador a descerem até ao rés do chão. A porta de casa fechou-se com um clique seco. Sorri. A purga estava concluída. O apartamento mergulhou subitamente num silêncio arrepiante. A chuva ainda batia com força nas janelas, mas lá dentro já não havia os gritos da minha sogra, nem os passos pesados da minha cunhada, nem a presença do homem fraco. O espaço amplo voltou a ser, verdadeiramente, o meu domínio exclusivo. O cheiro da água suja do alguidar e o perfume barato que Vanessa tinha espalhado misturavam-se no ar, impregnados no tapete de lã. Franzi o sobrolho. Fui ao armário das limpezas, calcei umas luvas e comecei a arrumar. Peguei no alguidar vermelho, apanhei os papéis do divórcio encharcados e atirei tudo para um saco de lixo preto. Enrolei o tapete caro e, sem hesitar, levei-o para a lavandaria com a intenção de o deitar fora na manhã seguinte. Coisas que foram manchadas pela ganância e pela ignorância, eu recuso-me a guardar. Depois de limpar, a primeira coisa que fiz foi abrir a aplicação de domótica no telemóvel. Com apenas 3 toques, a senha da porta principal foi alterada. A impressão digital de Tiago e os cartões de acesso da sua mãe e irmã foram imediatamente desativados. A partir daquele momento, se eles tentassem pôr um dedo na fechadura da minha casa, o alarme soaria e a polícia apareceria. A minha segurança tinha de ser absoluta, sem espaço para complacência. Entrei na casa de banho, abri a água quente, lavando todo o estresse de 10 horas de trabalho e 30 minutos de batalha com os parasitas. Debaixo do chuveiro, senti um alívio e uma serenidade a percorrerem-me as veias. A paciência calculada ao longo do tempo finalmente dera frutos. Eu não agira por impulso. Mulheres inteligentes não lutam com palavras. Lutam com a lei e com provas. Vesti um kimono acetinado confortável, servi-me de um copo de vinho tinto e fui para a varanda a olhar a rua molhada sob as luzes amarelas. Talvez a esta hora os 3 estivessem a arrastar as malas debaixo da chuva torrencial, tentando encontrar uma pensão barata para passar a noite. Ao pensar nisso, um leve sorriso formou-se nos meus lábios. Coitados. Não. Era o preço a pagar por confundirem a bondade dos outros com estupidez. Voltei para o sofá e abri o MacBook Pro que estava na secretária. O ecrã iluminou-se, mostrando uma pasta que eu tinha nomeado com um código: Projeto T. Dentro desta pasta não havia planos de comunicação, nem relatórios financeiros da empresa. Continha toda a verdade sombria sobre o casamento podre em que eu tinha sido arrastada. Cliquei no ficheiro de vídeo mais recente, transmitido em direto da microcâmara, que eu pedira a um técnico para instalar na ranhura da coluna Bluetooth da sala há 2 meses. O vídeo gravava nitidamente cada imagem, cada som do que acabara de acontecer. A imagem de Dona Lourdes a ordenar-me arrogantemente que me ajoelhasse para lhe lavar os pés. Os gritos de Vanessa a ameaçar bater-me. A imagem de Tiago a erguer o punho, ameaçando-me com violência. Tudo estava guardado com a mais alta qualidade. Abri outro ficheiro de áudio. As conversas em que Tiago me pedia dinheiro, forçando-me a sustentar toda a sua família. As palavras humilhantes de Dona Lourdes quando eu não estava presente. Tudo estava organizado metodicamente. Estas eram as armas supremas que eu e o doutor Mateus, o meu melhor amigo desde a universidade, tínhamos preparado para combater qualquer distorção da verdade em tribunal. Para esmagar uma cobra, tem de se lhe esmagar a cabeça. Para expulsar o inimigo de casa, é preciso garantir que ele não tem qualquer hipótese de virar o jogo. Bebi um gole de vinho, o sabor adstringente na ponta da língua, e rolei o rato até ao final da pasta.
O meu olhar deteve-se numa subpasta que continha as fotos do casamento. A maior era uma foto minha e de Tiago, a sorrir radiantemente sob um arco de flores num hotel de 5 estrelas. 4 meses. Exatamente 4 meses antes, eu tinha entrado neste casamento com uma fé ridiculamente ingênua. Inclinei a cabeça para trás no sofá e fechei os olhos. As imagens do passado começaram a surgir em câmara lenta, tão nítidas como se tivessem acontecido ontem. A fachada perfeita do homem chamado Tiago, o plano elaborado da família de Dona Lourdes e a sua arrogância ao pensarem que podiam facilmente devorar a fortuna que eu construíra com sangue, suor e lágrimas. Naquela altura, eu tinha 28 anos. Uma gestora de topo, independente e forte no mundo dos negócios, mas cega ao acreditar num homem gentil e conformado. Não percebi que por trás daquela humildade se escondia uma sanguessuga profissional à espera do dia para cravar os dentes na minha vida. Esta tragicomédia, na verdade, começou muito antes de a aliança de casamento ser colocada no meu dedo. 4 meses antes, o meu casamento com o Tiago foi um evento grandioso num hotel de 5 estrelas no centro de Lisboa. Amigos, parceiros de negócios da empresa e, especialmente, os importantes contactos do meu pai, o senhor Arthur, um ex-administrador de uma empresa pública, lotaram a sala. Todos ergueram os copos para me felicitar por ter encontrado um marido à altura. Aos olhos de todos naquele dia, Tiago era um achado. Com 30 anos, alto, com a pele clara de quem trabalha num escritório, vestindo um fato feito por medida que realçava a sua elegância. Falava de forma suave e eloquente, cumprimentava os mais velhos com reverência para onde quer que fosse e abraçava-me sempre à cintura com carinho. As minhas amigas suspiravam de inveja, dizendo que eu tinha tido sorte por casar com um homem bonito, atencioso e sem os defeitos de arrogância ou mulherenguice de outros homens de famílias ricas. Eu também acreditava nisso. Durante o namoro, o Tiago escondeu a sua verdadeira natureza com uma falsa modéstia muito bem disfarçada. Dizia sempre: eu venho de uma aldeia, o meu salário é uma miséria. Amar-te é um salto muito grande para mim, mas prometo passar a vida inteira a amar-te e a compensar-te. Uma mulher, por mais forte que seja nos negócios, ao ouvir palavras doces com um selo de sinceridade, facilmente amolece. Eu pensei, de forma cega, que desde que eu tivesse capacidade para ganhar dinheiro, não importava que o meu marido ganhasse menos ou viesse de um meio mais humilde, desde que ele fosse decente e me amasse. Mas enganei-me. A disparidade financeira, antes do casamento, não é o problema. A atitude em relação a essa disparidade é a faca que mata um casamento. O apartamento de luxo de 120 quadrados metros, que se tornou o nosso ninho, situado numa localização privilegiada, valia quase 700 mil euros. Era um bem que eu comprara com as minhas poupanças de noites em branco a trabalhar em projetos durante 6 anos, mais uma grande ajuda dos meus pais. A escritura estava em meu nome há 2 anos. Para o casamento, redecorei toda a casa. O Tiago, por sua vez, entrou na minha vida e neste apartamento de luxo com apenas uma mala de roupa, sem contribuir com um único cêntimo para a compra de móveis ou para as despesas de remodelação. Ele desfrutou de tudo como um rei, com a desculpa de que o dinheiro do casamento foi todo para ajudar a minha família. Apenas uma semana após a lua de mel, o verniz dourado do marido perfeito começou a estalar, revelando a madeira podre por baixo. Ele revelou uma soberba infundada, a doença incurável de quem lá pobre, mas gosta de parecer rico. Começou a cobiçar relógios caros, sapatos de couro italianos e camisas de marca que custavam metade do seu salário. E claro, quem pagava era eu. Amor, és diretora. Se o teu marido anda mal vestido, as pessoas vão julgar-te a ti. Ele sussurrava-me estas palavras doces ao ouvido sempre que passava o meu cartão de crédito nos centros comerciais. No início, ignorei, pensando que um homem precisa de uma boa imagem para as suas relações sociais. Mas a sua desfaçatez não parou por aí. O seu salário de empregado medíocre era de cerca de 900 euros por mês. Um dia, sugeri que ele contribuísse com 200 euros para as despesas comuns, para ajudar a pagar a eletricidade, a água e a taxa de condomínio,
como uma responsabilidade de marido. A sua expressão mudou imediatamente. Os seus olhos, geralmente gentis, baixaram, e o seu tom tornou-se acusador e manipulador. Tu és gestora de topo, ganhas quase 6.000 euros por mês e estás a fazer contas com o teu marido por uns trocos. O meu salário, eu tenho de o enviar para a aldeia para ajudar a minha mãe e a minha irmã Vanessa, que está a estudar. O meu pai morreu cedo. A minha mãe sacrificou-se para me criar. Agora que tenho um emprego, tenho de a recompensar, como minha mulher. Se não me ajudas a cumprir este dever, como podes querer cortar o meu magro salário? Fiquei chocada. Não pelos 200 euros, mas pela mentalidade parasita disfarçada de dever filial. Ele transferia o seu salário inteiro para a mãe, sem guardar um cêntimo para si, assumindo que as suas despesas de alimentação, habitação e vida social nesta casa eram da minha responsabilidade. Ele estava a usar o meu dinheiro para se sustentar e o seu próprio dinheiro para ser o herói na sua aldeia. Ele via-me como uma mina de ouro inesgotável, uma vaca leiteira para a sua família explorar. Foi aí que percebi que o homem com quem partilhava a cama não era um companheiro de vida, mas um parasita, elegante e perfumado, mas a sugar-me o sangue todos os dias sob o título de marido. As suspeitas começaram a surgir. Comecei a observar em silêncio, a verificar discretamente as transações e percebi a assustadora dependência psicológica entre o Tiago e a sua mãe. Cada movimento, desde a compra de uma nova mota até ao que comer ao fim de semana, ele ligava a relatar e a pedir a opinião da dona Lourdes. Este casamento, que começara como um porto seguro, rapidamente se revelou uma armadilha perfeita, montada por uma família gananciosa. E para salvar as aparências perante a minha família, o meu pai, o senhor Arthur, fez uma jogada que ele pensava ser um gesto de bondade, mas que inadvertidamente alimentou a ilusão do seu genro. O meu pai é um homem que passou a vida inteira no mundo dos negócios, subindo de um simples empregado a administrador de uma prestigiada empresa pública. As suas relações estendiam-se por toda Lisboa. Ele é astuto, um bom juiz de caráter, mas tinha um ponto fraco fatal. Amava demasiado a sua filha. Quando percebeu que o Tiago era apenas um funcionário medíocre, com um rendimento instável e que começava a mostrar sinais de complexo, de inferioridade, que se transformava em ressentimento para comigo, o meu pai decidiu intervir. Chamou-me para jantar em casa num fim de semana, em que o Tiago estava ocupado a beber com os amigos da sua terra. Leonor, disse o meu pai, colocando um pedaço de peixe no meu prato, a sua voz grave. Um homem que deixa a mulher ganhar 5 ou 10 vezes mais do que ele, o seu orgulho transforma-se em veneno. O Tiago não é má pessoa por natureza, mas vem de um meio pobre, e a mãe encheu-lhe a cabeça com ideias patriarcais. Não quero que o vosso casamento tenha problemas por causa de dinheiro. Falei com o meu amigo Afonso, o CEO do Banco X. Eles têm uma vaga para gestor de risco de clientes empresariais. O salário inicial é de 2.000 euros, com ótimas regalias. Vou recomendar o Tiago. Pousei os talheres e olhei para as rugas na testa do meu pai, que já passava dos 60. Eu sabia que ele detestava usar as suas influências para pedir favores. Passara a vida a ser íntegro, mas agora, pela felicidade da filha, estava disposto a baixar a cabeça e a pedir ajuda a um velho amigo. Ele esperava que, com uma posição social melhor e mais dinheiro, o Tiago ficasse grato à minha família, se sentisse mais confiante e me tratasse melhor. Mas o meu pai, com o seu coração de pai bondoso, não contara com a natureza pobre mas gananciosa do seu genro. No dia em que recebeu a carta de admissão direta num grande banco, sem passar por nenhum processo de seleção rigoroso, o Tiago ficou radiante. Vestiu o fato novo que eu lhe tinha comprado e passou meia hora em frente ao espelho a arranjar o cabelo. Mas, em vez de se virar para agradecer à mulher e ao sogro que lhe estenderam o tapete vermelho, a primeira coisa que fez foi ligar à mãe. Mãe, fui aceite no Banco X. Sim, como gestor sênior, mãe. Vês como o teu filho é bom? Esta gente da cidade, com os seus diplomas estrangeiros, nem me chegam aos calcanhares. A partir de agora, vou ganhar 2.000 euros e vou mandar-te metade para arranjares a casa da aldeia, para deixarmos os vizinhos de boca aberta. A minha mulher, ela é diretora, que seja,
Agora eu também trabalho num grande banco. Estamos ao mesmo nível. Ela já não se atreve a olhar-me de cima. Eu estava à porta da cozinha e ouvi cada palavra que saía da boca do meu marido. Ele era tão arrogante, presunçoso e delirante que acreditava que tinha conseguido aquele lugar por mérito próprio. Um homem que mal sabia escrever um relatório sem erros ortográficos, cujo inglês era rudimentar e as suas capacidades de comunicação eram nulas, achava-se um talento cobiçado. Ele ignorou deliberadamente a intervenção do meu pai para afagar o seu ego mesquinho. Desde que começou no novo emprego, a atitude do Tiago mudou completamente. Andava de peito feito, falava com arrogância e, na rua, criticava os trabalhadores pobres, apesar de ele mesmo, poucos meses antes, ter de poupar cada cêntimo para a gasolina. Começou a sair com amigos para beber, ansioso por provar que era o pilar da família, um homem de sucesso. Mas em casa continuava preguiçoso, dependente, e nunca me deu um único cêntimo dos seus 2.000 euros mensais para as despesas comuns. A jogada de bondade do meu pai não só não domesticou o lobo faminto, como lhe deu um novo par de garras para rasgar a fachada da nossa família. Fez o Tiago pensar que a minha família dependia dele, que tínhamos medo de o perder e por isso o apoiávamos. Essa ilusão de poder foi o que abriu caminho para a invasão terrível que ocorreria no 4º mês de casamento. Tudo ficou oficialmente fora de controle numa manhã de sábado, quando o meu casamento completou 4 meses. Eu estava enrolada nos lençóis após uma semana de trabalho esgotante, quando a campainha tocou insistentemente, como se alguém quisesse deitar a porta abaixo. Vesti apressadamente um robe de seda e fui até a sala. Quando o ecrã do intercomunicador se acendeu, uma dor de cabeça latejou-me nas têmporas. À porta estavam nada mais, nada menos que Dona Lourdes e a Vanessa, e não vieram de mãos a abanar. 3 malas de viagem gigantes, do maior tamanho, daquelas que se usam para emigrar, bloqueavam a passagem. Abri a porta e antes que eu pudesse dizer olá, Dona Lourdes usou a sua anca larga para me empurrar para o lado e entrar de rompante. Os seus chinelos sujos de lama deixaram um rasto impiedoso no chão de madeira polida. A Vanessa arrastou as 3 malas, as rodas a rangerem de forma aflitiva. Os seus olhos percorreram o apartamento como um caçador a avaliar a sua presa. Credo, um apartamento de luxo com uma porta tão difícil de abrir. Estivemos à espera que nos fartássemos, disse Dona Lourdes, atirando a sua mala velha para o sofá de pele e sentando-se de pernas cruzadas a abanar a perna. Mãe, veio visitar-nos? Por que não avisou para o Tiago a ir buscar a estação? Por que trouxe tanta coisa? Perguntei, tentando manter um tom de voz o mais moderado possível. Dona Lourdes torceu os lábios. Avisar? Venho visitar o meu filho. Venho para a casa do meu filho. Venho quando me apetece. É meu direito. Na aldeia está muito calor e a casa está com obras no telhado. Eu e a Vanessa decidimos vir passar uns dias e aproveito para te ensinar a ser uma boa esposa. Casados há 4 meses e ainda não há sinal de filhos. Se calhar, és estéril. As palavras uns dias saíram da sua boca com leveza, mas ao olhar para as 3 malas gigantes e para a forma como elas circulavam pela casa a remexer em tudo, eu soube que não era uma visita normal. Era uma invasão, uma ocupação deliberada para tomar o controle do meu espaço vital. Vanessa ignorou a bagagem espalhada e correu pela casa. Abriu o frigorífico, pegou numa garrafa de sumo de fruta importado que eu guardava para o meu pequeno almoço e bebeu diretamente da garrafa, sem usar copo. Abriu as portas dos quartos, a espreitar e a inspecionar. Mãe, a casa de banho de visitas é minúscula. Não vou tomar banho aí. Vou ficar no quarto com a mana Leonor, que é maior. O quarto dela tem uma banheira enorme. A voz esganiçada da Vanessa ecoou do corredor. Franzi o sobrolhou e apressei-me a interceptá-la. Esse quarto é o nosso espaço privado. Aqui embaixo há um quarto de hóspedes vago, com um colchão preparado e um armário. Podem ficar lá, por favor. Ao ouvir isto, Dona Lourdes saltou, pôs as mãos nas ancas e inclinou a cabeça na minha direção, os olhos semicerrados e cheios de malícia. O que é que disseste? Espaço privado? Consideras a tua sogra e a tua cunhada como estranhas? A minha filha fica no quarto que ela quiser.
Se eu quiser, digo ao Tiago para passar a casa para o nome da Vanessa. E ficas tu a falar de privado. Vai arrumar as coisas do quarto principal para eu e a Vanessa nos instalarmos lá, que é mais fresco. A insolência e a falta de educação da minha sogra deixaram-me sem palavras. Nesta época, ainda existe este tipo de pensamento que ignora a lei e o direito à propriedade de forma tão descarada? Ela estava completamente iludida pelas gabarolices do filho, acreditando que aquele apartamento de luxo fora comprado com o dinheiro do Tiago, ou no mínimo que, uma vez casados, os bens da esposa se tornavam automaticamente propriedade da família do marido. Antes que eu pudesse responder, o Tiago saiu do quarto. Ao ver a mãe e a irmã, os seus olhos brilharam e ele apressou-se a ajudá-las com as malas. Quando Dona Lourdes se queixou de que eu a estava a mandar para o quarto, a mãe e a mana vieram de longe. Se deres-lhes o quarto maior, vai matar alguém. Como Nora, tens de ter bom senso. Mãe, Vanessa, fiquem no nosso quarto. Eu digo à minha mulher para arrumar as nossas coisas. O aceno cobarde de Tiago abriu oficialmente as portas ao inimigo. Ele usou a generosidade com os bens dos outros para ganhar a fama de filho dedicado. Fiquei parada no meio da sala, a observar as 3 figuras a arrastarem as malas pelo chão, e disse para mim mesma: está bem, vamos ver por quanto tempo conseguem manter esta farsa. A presença de Dona Lourdes e da sua filha na minha casa foi como um furacão de categoria 5 a varrer um jardim tranquilo. Em apenas 3 dias, o meu apartamento de luxo, outrora arrumado e elegante, transformou-se numa lixeira gigante e sufocante. Mas o que mais me enojava não era a desordem, mas o hábito de roubo descarado da Vanessa, a minha cunhada de 20 anos, disfarçado de coisas de família. A Vanessa era uma estudante universitária medíocre de uma faculdade privada de 2ª categoria na sua terra, com um desejo ardente de mudar de vida, mas preguiçosa e vazia por dentro. Desde que chegou à cidade e entrou no meu apartamento de luxo, os seus olhos brilhavam com uma ganância mal disfarçada. Criticava tudo o que era meu à frente da mãe, mas cobiçava e apropriava-se dessas mesmas coisas de forma sorrateira. Numa quarta-feira à tarde, saí mais cedo do trabalho depois de fechar um grande contrato de comunicação. Mal abri a porta, um cheiro forte e sufocante invadiu-me as narinas. Era o cheiro do meu perfume, Tom Ford Lost Cherry, uma edição limitada que uma amiga me trouxera de França, no valor de quase 500 euros. Um perfume que eu só usava em ocasiões extremamente importantes, e agora aquele aroma sofisticado estava impregnado em toda a sala, chegando mesmo ao corredor, como se alguém tivesse entornado o frasco inteiro no chão. Com um mau pressentimento, fui direta ao meu quarto, que deveria estar trancado na minha ausência, mas cuja porta estava agora escancarada. A cena à minha frente fez o meu sangue ferver. A Vanessa estava em frente ao meu espelho de corpo inteiro, a usar o meu vestido de seda cor de vinho, feito à medida para a festa de aniversário da empresa que se aproximava. O problema é que eu meço 1,65 e peso 48 kg, enquanto a Vanessa mal chega a 1,50 e pesa 60 kg. O seu corpo volumoso estava espremido no delicado vestido de seda, fazendo com que as costuras ficassem esticadas ao máximo. O tecido estava amarrotado, a forma do vestido caro completamente destruída. Ela rodopiava, segurando o meu frasco de Tom Ford e borrifando-o no ar como se fosse inseticida. A minha penteadeira estava uma confusão. A caixa de pó da Chanel estava aberta e espalhada, o batom da Dior partido ao meio por ter sido usado com demasiada força. A minha lingerie estava remexida e espalhada pelo chão. "Que raio estás tu a fazer no meu quarto?" perguntei. De braços cruzados, encostada à ombreira da porta, a minha voz era fria e cortante como uma lâmina de gelo. A Vanessa sobressaltou-se e deixou cair o meu caro creme de dia no tapete. Apesar de ter sido apanhada em flagrante, não havia no seu rosto o mínimo sinal de medo ou remorso, mas sim uma desfaçatez extrema. "Credo, mana, por que é que andas a espiar os outros? Vi o vestido, achei bonito e experimentei. Qual é o problema? As coisas nesta casa também foram compradas com o dinheiro do mano Tiago. Sou irmã dele. Se usar uma coisinha ou outra, não mata ninguém." Ela fez um muxoxo
e enquanto falava, tentava tirar o vestido do seu corpo. Mas como era demasiado apertado, ela puxou com força, e a costura lateral rasgou-se com um som seco. A Vanessa parou, olhou para o rasgão e, com indiferença, tirou o vestido e atirou-o para o chão, aos meus pés. Toma lá. Que porcaria de tecido. Rasga-se com um toque. Nem se compara com as coisas da feira da minha terra. A raiva subiu-me à cabeça, mas reprimi-a imediatamente. Não podia gritar e perder o controle como uma vendedora de peixe. Peguei no vestido, olhei para o rasgão fatal que arruinara todo o trabalho do designer e levantei a cabeça para a olhar. Este vestido custa 1.500 euros. O perfume que acabaste de usar custa 500 euros. A maquilhagem. Farei as contas depois. Ou chamas o teu irmão para pagar, ou eu chamo a polícia para fazer um auto por roubo e dano de propriedade. A minha voz era calma, mas com uma autoridade que congelou o ar no quarto. Ao ouvir falar em milhares de euros e na polícia, a Vanessa empalideceu, recuou, gaguejando, prestes a argumentar, quando Tiago entrou em casa. Ao ver o irmão, ela agarrou-se a ele como a uma tábua de salvação e começou a chorar histericamente. Mano, Tiago, a Leonor está a implicar comigo. Eu só experimentei um vestido e ela quer chamar a polícia para me prender. Vê lá se ela tem alguma consideração pela nossa família. O Tiago olhou para mim, para o vestido rasgado na minha mão e suspirou, irritado. Aproximou-se, abraçou a irmã que fingia chorar e, franzindo o sobrolho, disse-me algo que me enojou até aos ossos. Oh, por amor de Deus, é só um vestido. Para que é este escândalo todo para os vizinhos ouvirem? Ela é tua cunhada, é uma miúda. Viu uma coisa bonita e gostou. És a cunhada mais velha e estás a ser mesquinha com a irmã do teu marido? O vestido rasgou-se. Amanhã levo-te a comprar outro. Por causa de uns trocos, estás sempre a ameaçar com a polícia. Sê menos mesquinha. Olhei diretamente nos olhos do homem à minha frente. Miúda? Com 20 anos, um corpo de adulta, que sabe usar batom e falar mal dos outros, chamas a isso miúda? E a frase, amanhã levo-te a comprar outro, vinda de alguém que nunca gastou um cêntimo para me comprar um gancho para o cabelo, soa tão irônica e dolorosa. Ele usava desculpas baratas para encobrir o roubo da irmã, ao mesmo tempo que me rotulava de mesquinha e cruel. Está bem. Atirei o vestido estragado para o lixo. 1.500 euros. Lembra-te de me pagares com o teu salário do banco, e a partir de agora, quem entrar no meu quarto sem a minha permissão, parto-lhe as mãos. Seja miúdo ou adulto, para mim não há exceções. Passei por ele e saí, ignorando os dois irmãos que ficaram a olhar um para o outro, estupefactos. Naquele momento eu soube que esta família não podia ser educada com palavras. Eram como um parasita com raízes profundas no sangue uns dos outros. Para os erradicar, era preciso usar as injeções mais venenosas. Se a Vanessa representava o papel da ladra disfarçada de cunhada, a dona Lourdes era, sem dúvida, uma tirana que criava as suas próprias leis no submundo, dentro da minha própria casa. Ela trouxe consigo um universo de pensamentos feudais e podres de algum buraco lamacento da sua aldeia e impôs-nos descaradamente a uma mulher independente que ganhava a vida com o seu intelecto na capital. O meu trabalho como gestora de topo numa agência de comunicação nunca teve um horário de saída fixo às 17h. Frequentemente, tinha de resolver crises de comunicação para clientes ou participar em reuniões de estratégia até às 19h ou 20h. Todos os dias, 10 horas de batalha intelectual no mundo dos negócios esgotavam-me física e mentalmente. O meu único desejo ao chegar à casa era tomar um banho quente, comer uma refeição leve e deitar-me na minha cama confortável. Mas desde que a dona Lourdes apareceu, a porta do meu apartamento tornou-se a porta do inferno. Uma noite, cheguei à casa às 20h30, com o estômago vazio e a cabeça a latejar. Mal abri a porta, a cena que vi deixou-me paralisada. A minha sala parecia um campo de batalha numa estação de autocarros. Dona Lourdes e a sua filha estavam esparramadas no sofá de pele, cada uma com uma almofada, o ar-condicionado no máximo e a televisão no volume mais alto, a ver uma novela indiana. No chão, sobre o meu caro tapete turco, havia um caos de cascas de sementes de girassol, papéis de rebuçados e manchas amareladas de chá. Elas estavam ali,
a abanar as pernas e a cuspir as cascas para o chão, apesar de o lixo estar mesmo ao lado. Quando me viram entrar, a dona Lourdes apenas me lançou um olhar de lado e com a sua voz esganiçada disse, cheia de reprovação e autoridade, que horas são estas para chegares a casa? Andas a trabalhar ou a servir algum tipo lá fora para só apareceres à meio da noite? O teu marido chega a casa cansado e não tem comida. A tua sogra e a tua cunhada estão a morrer de fome à espera. Que raio de nora és tu? Tão preguiçosa que não te organizas para servir a família? Respirei fundo, contendo o cansaço, e respondi com a voz mais calma que consegui. A empresa tem um grande projeto e eu tive de fazer horas extraordinárias. Se a mãe e a mana têm fome, há comida pronta no frigorífico. Podem usar o micro-ondas para aquecer ou encomendar comida. Eu trabalho para sustentar esta casa. Não ando a passear. Ao ouvir isto, Dona Lourdes bateu com a mão na mesa de vidro com força. Levantou-se e começou a insultar-me. Ah, achas que por ganhares uns trocos podes falar-me assim? A comida no frigorífico é tudo comida fria de estrangeiro que não consigo engolir. Encomendar comida é caro e traz doenças. Nesta casa sou eu a mãe e sou eu que faço as leis. A partir de amanhã, às 18h em ponto, tens de estar em casa. Tens de cozinhar para mim exatamente 4 pratos. Sopa da pedra, bacalhau com natas, uma salada de pimentos e peixe frito. Tudo com o sabor tradicional da aldeia. Depois de cozinhares, tratas de limpar esta casa. Uma mulher, seja diretora do que for, em casa é apenas uma criada, que tem de saber o seu lugar, lavar a louça, varrer o chão e servir a família do marido. Olhei para ela e depois para o Tiago. Ele acabara de sair da casa de banho a enxugar o cabelo com a minha toalha. Ao ouvir a mãe a gritar, não só não a conteve, como se juntou a ela. A mãe tem razão, amor. Deixa lá o trabalho da empresa e cuida mais da família. A mãe só está cá uns dias. Fazer-lhe uns pratos da terra não te custa nada. Vai para a cozinha e prepara qualquer coisa rápida. Também estou com fome. O meu peito apertou-se, não de tristeza, mas de um desprezo que atingira o seu auge. Eu, uma mulher que gerava uma renda mensal várias dezenas de vezes superior à do meu marido, que comprara a casa e o carro, estava a ser forçada a abandonar a minha carreira para me tornar uma empregada não remunerada, a cozinhar, a lavar a louça e a servir 3 pessoas saudáveis e preguiçosas que esperavam de boca aberta. Eles assumiam que a carreira de uma mulher não tinha valor e que o dever de servir a família do marido era uma obrigação sagrada. Tirei o casaco, atirei-o para uma cadeira e fui para a cozinha sem dizer mais nada. Ao ver-me desaparecer pela porta, Dona Lourdes sorriu vitoriosamente para a sua filha e bateu nas coxas. Vês? Eu disse-te. É preciso ser firme para ela aprender. Estas raparigas da cidade, se tiverem dinheiro e não levarem com um chicote, montam-se em cima de nós. Ela pensava que o meu silêncio era submissão. Pensava que tinha domesticado um cavalo selvagem. Mas ela não sabia que, no mundo das mulheres adultas e inteligentes, o silêncio nunca é resignação. O meu silêncio era a contagem decrescente para uma execução. Cada casca de semente que ela cuspia para o chão, cada exigência absurda que ela fazia, era mais um tijolo que ela colocava na sua própria sepultura, enterrando o último pingo de dignidade desta família. Liguei o fogão, o som do lume a crepitar ecoou. O meu rosto refletia-se no vidro frio do forno, sem emoção. Aproveita, Dona Lourdes. Aproveita ao máximo a tua autoridade do submundo, porque o fim dos parasitas está próximo. Diz o ditado, que cão que ladra não morde. Mulheres impulsivas costumam gritar, chorar e partir coisas para desabafar a frustração quando são oprimidas pela família do marido. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. A raiva indisciplinada só dá aos vilões uma desculpa para se fazerem de vítimas. Eu precisava de uma armadilha mais sofisticada, mais afiada, que com um só golpe destruísse todo o seu sistema de defesa enganador. Optei pela paciência calculada. No sábado de manhã, com a desculpa de uma reunião urgente com um parceiro de negócios, vesti um fato de trabalho impecável. Peguei na mala e saí de casa, deixando para trás o ressonar do Tiago e os palavrões da Dona Lourdes
a discutir com a filha pelo comando da televisão. Não fui para a empresa. O meu Mercedes virou para um café tranquilo, escondido numa pequena travessa na Baixa. O Dr. Mateus já me esperava. O Mateus é o meu melhor amigo desde a universidade. Um advogado de renome em Lisboa, especializado em casos de divórcio e disputas familiares, conhecido por ser astuto, pragmático e implacável em tribunal. Ao ver-me entrar, com o rosto sereno, mas o olhar cortante, ele empurrou um café gelado sem açúcar na minha direção e sorriu de lado. Então, recém-casada há 4 meses, e a minha menina rica já me chama com um dossiê tão grosso, vais dividir o que desta vez? Sentei-me e fui direta ao assunto, atirando um maço de documentos para a mesa de madeira. Preciso de preparar o processo de divórcio. O mais rápido e limpo possível. A única exigência é que ele saia de mãos a abanar. O Tiago não pode levar da minha casa nem um palito se tiver sido comprado com o meu dinheiro. O Mateus ergueu uma sobrancelha e começou a folhear o dossiê. Lá dentro estavam todos os documentos que comprovavam os meus bens pré-nupciais que eu reunira discretamente durante a semana. A escritura do apartamento em meu nome, datada de 3 anos antes, extratos bancários de todas as minhas contas, provando que o dinheiro para pagar a casa e os móveis não tinha vindo do Tiago, faturas de joias, relógios e da mota do Tiago, tudo pago com o meu cartão de crédito pessoal. Legalmente, em relação aos bens, não há discussão. A casa é um bem próprio anterior ao casamento. O Tiago pode barafustar o que quiser, mas não leva nem um tijolo, disse o Mateus, batendo com a caneta na mesa, o seu olhar profissional. Mas e se ele se fizer de vítima? E se a família dele te acusar de adultério ou de desrespeito para exigir uma parte dos bens adquiridos durante o casamento, ou, no mínimo, uma indemnização por danos morais? Essa gente do campo, patriarcal e gananciosa, quando se vê encurralada, morde com força. É por isso que preciso que prepares um sistema de provas de violência psicológica e exploração. Bebi um gole de café amargo. O sabor adstringente na garganta deixou-me ainda mais alerta. Já contactei um técnico. Esta tarde, manda alguém teu, disfarçado de técnico de manutenção do sistema de som, à minha casa. O Mateus riu-se e abanou a cabeça. Aprovador. Vais usar uma câmara escondida? Genial. Naquela tarde, enquanto Dona Lourdes e a Vanessa estavam no supermercado a gastar o resto do salário que o Tiago lhes entregara obedientemente, um técnico enviado pelo Mateus apareceu em minha casa. Em menos de 15 minutos, uma microcâmara do tamanho de um botão, com capacidade de gravação de áudio e vídeo 360 graus, mesmo à noite, foi habilmente instalada na ranhura de ventilação da coluna Bluetooth, bem no centro da sala. Todos os dados eram sincronizados em tempo real com a nuvem, acessível através do meu telemóvel. A partir daquele dia, comecei a viver como uma atriz de terceira categoria. Suportei e obedeci. Cozinhei os 4 pratos exigidos pelas leis da Dona Lourdes. Aguentei as suas críticas sobre a minha falta de serventia. Fiquei em silêncio sempre que o Tiago me dava sermões, forçando-me a pedir desculpa à mãe por erros que caíam do céu. Vi a Vanessa a roubar as minhas coisas e não disse nada. Quanto mais eu me calava, mais agressivos eles se tornavam, revelando a sua natureza gananciosa e violenta. As conversas em que o Tiago me insultava e defendia cegamente a mãe, as palavras depreciativas da Dona Lourdes sobre as minhas origens, as suas ações de vandalismo quando algo não lhes agradava. Tudo, sem falhar uma imagem, era gravado pela câmara invisível, com som e imagem nítidos. Eu era como uma aranha venenosa, a tecer pacientemente a sua teia, enrolando fios invisíveis à volta do pescoço daqueles que dançavam loucamente sobre a minha generosidade. O processo legal já estava no cofre do Dr. Mateus. Os vídeos de violência psicológica acumulavam-se na pasta oculta. O meu plano final talvez ainda tivesse de esperar mais um pouco. Se a Dona Lourdes não tivesse acendido o rastilho com uma exibição tão ridícula que era inimaginável. O incidente ocorreu na tarde daquele dia fatídico. Era uma sexta-feira. Terminei o trabalho mais cedo do que o previsto. Deveria ter ido ao centro comercial fazer umas compras,
Mas um pressentimento disse-me que algo estava errado quando, por acaso, abri a aplicação da câmara no telemóvel para ver como estava a casa. Através da lente grande angular escondida na sala, vi a minha casa transformada numa feira. A dona Lourdes, não sei como, tinha convidado 5 amigas da sua aldeia para virem a Lisboa. No ecrã, via 5 mulheres vestidas com roupas coloridas e vistosas, carregando sacos de plástico com fruta e doces baratos, a entrarem em massa no meu apartamento de 120 quadrado-metro. Entraram com os sapatos sujos da rua no chão de madeira, atiraram as malas para o sofá de pele branco e começaram a falar alto, um barulho ensurdecedor. Mas o que mais me chamou a atenção foi a atitude arrogante e delirante da dona Lourdes. Ela estava no meio da sala, de mãos nas ancas, a exibir-se para as amigas. Estão a ver? O império do meu Tiago, 120 metros quadrados em plena capital, onde cada palmo de terra vale ouro. Os móveis são todos importados, nada aqui é barato. Sintam-se à vontade. A televisão e o frigorífico estão cheios. Vou dizer a Vanessa para vos trazer fruta. Uma das mulheres, com uns 60 anos, magra, olhava para todo o lado, maravilhada. Oh, dona Lourdes, que sorte a sua! O seu Tiago, que era um rapazinho tão magrinho, agora é tão bem-sucedido que comprou esta mansão nos céus. E a sua nora, onde está ela? Não veio cumprimentar as visitas? Atingida no seu ponto sensível, dona Lourdes ergueu o queixo, cuspiu para o lixo e começou a inventar mentiras descaradas, denegrindo-me para enaltecer o filho. Ah, nora, nem me falem nisso. Ela trabalha para uma agência de comunicação qualquer, ganha uma miséria e passa a vida fora. Esta casa foi comprada com o dinheiro que o meu Tiago juntou e com a ajuda da família. A Leonor é só uma parasita que vive à custa do meu filho. Teve a sorte grande de casar com o Tiago. Se não fosse a nossa família a acolhê-la, estaria a viver debaixo da ponte. Ela dizia isto com uma convicção tal, como se as suas próprias mentiras fossem a verdade. A Vanessa, ao lado, a descascar maçãs, não só não a corrigiu, como ainda sorriu com desdém. As tias não sabem, mas a minha cunhada é muito preguiçosa. Chega à casa e fecha-se no quarto. A comida e a limpeza somos nós que fazemos. Esta casa foi o meu irmão que comprou. Ela não contribuiu com nada. As amigas da aldeia concordavam, criticando-me por ser uma mulher ingrata e preguiçosa, e aconselhando a dona Lourdes a pôr-me na ordem. Sentada no meu carro, no parque de estacionamento do prédio, olhava para o ecrã do telemóvel, o sangue a gelar-me nas veias. Eu esperava a desfaçatez deles, mas não imaginava que pudessem inverter a realidade de forma tão descarada, roubando o meu esforço e os meus bens para me transformarem numa indigente aos olhos dos outros. A vaidade doente desta família atingira o cúmulo da vergonha. Desliguei o telemóvel, as mãos a apertarem o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Um sorriso frio e irônico surgiu nos meus lábios. Se queriam fazer um espetáculo, eu mesma seria a diretora desta tragicomédia. Abri a porta do carro e subi de elevador até ao 20º andar. Hoje, a máscara de falso orgulho da dona Lourdes seria arrancada, sem deixar um único fragmento. Parei em frente à porta do apartamento. O barulho das conversas e risadas lá de dentro chegava ao corredor. Coloquei o dedo no sensor de impressão digital. Um bip soou, e a porta de carvalho abriu-se. No momento em que entrei, todo o som na sala cessou. 6 pares de olhos viraram-se na minha direção. Eu estava ali, com o meu fato de trabalho preto, impecavelmente cortado, a segurar a minha mala Hermès. O meu olhar gelado a percorrer os rostos confusos das amigas da aldeia, até se fixar no rosto da dona Lourdes, que passara do vermelho ao cinzento. O meu apartamento cheirava a suor, a óleo de massagem e a cascas de fruta espalhadas pela mesa. Oh, Leonor, por que chegaste tão cedo hoje? Gaguejou dona Lourdes, a sua arrogância a desvanecer-se. Ela olhou de soslaio para as amigas, tentando forçar um sorriso para salvar as aparências. Aqui está ela, senhoras, a minha nora. As amigas da dona Lourdes olharam para mim, embaraçadas. Por mais simples que fossem, a minha aura de gestora de topo era suficiente para as fazer sentirem-se inferiores. Uma delas, a mais velha, levantou-se apressadamente e sorriu, sem graça. Olá, menina.
Somos amigas da sua sogra. Viemos da aldeia. Deve estar cansada do trabalho, não é? A sua mãe disse-nos que a casa foi toda comprada pelo seu filho. Que sorte a sua poder desfrutar. Não gritei nem me exaltei. Uma mulher de classe não discute com quem não está ao seu nível. Sorri, um sorriso educado, mas afiado como 1000 agulhas a perfurarem a nuca da dona Lourdes. Olá, minhas senhoras, disse eu, com uma voz suave e pausada. Fico muito contente por terem vindo, mas parece-me que a minha sogra, com a idade, está com a memória fraca e confundiu-se um pouco sobre a propriedade desta casa. Já que estão aqui, gostaria de esclarecer para não haver mal-entendidos e para não se dizerem coisas erradas lá fora. Ao ouvir isto, Dona Lourdes entrou em pânico. Ouçam com atenção, por favor. Este apartamento foi comprado com o meu suor e as minhas lágrimas, 3 anos antes de eu casar com o Tiago. Na altura em que o comprei, o Tiago ainda andava numa mota velha, com um salário de 900 euros, que enviava na totalidade para a aldeia. Até a roupa que ele veste hoje foi paga com o meu cartão. No dia do casamento, ele entrou nesta casa com uma única mala de roupa, sem contribuir com um único tijolo. A sala ficou num silêncio mortal. As 5 amigas da Dona Lourdes olhavam de boca aberta, primeiro para mim, depois para ela. A vergonha tomou conta delas. Perceberam que tinham estado a sentar-se na casa de outra pessoa, a comer a fruta de outra pessoa e a insultar a verdadeira dona da casa. Tu, cala-te! Como te atreves a falar assim à frente das minhas convidadas? Gritou Dona Lourdes, a voz a falhar de humilhação, o rosto a passar de vermelho a pálido, a sua fachada de rainha da aldeia fora desfeita por um balde de água fria. Ignorei-a, mantendo o meu sorriso frio e olhando para as convidadas indesejadas. Minhas senhoras, não me importo de partilhar a fruta ou um lugar fresco para se sentarem. O que eu detesto é o hábito de roubar o esforço dos outros e exibi-lo como uma vitória. A minha sogra gosta muito de se gabar. Acreditem se quiserem, mas a verdade está nos papéis. Se ela vos disse que eu sou uma parasita, pensem bem em quem está a viver à custa de quem nesta casa. Com licença, vou para o meu quarto trocar de roupa. Estejam à vontade. Dito isto, virei costas e caminhei em direção ao quarto, o som dos meus saltos altos a ecoar. Fechei a porta com um estrondo. Lá fora, o ambiente desmoronou-se. As amigas da Dona Lourdes, sem que ninguém lhes dissesse nada, pegaram apressadamente nas suas malas, levantaram-se e despediram-se, embaraçadas. Bem, Dona Lourdes, nós vamos embora. O autocarro está quase a partir. Pensávamos que era uma coisa, mas afinal a senhora está a viver de favor em casa da nora. Que vergonha, o que nós dissemos. A porta da frente fechou-se. As 5 convidadas desapareceram, levando consigo o orgulho barato da minha sogra. Atrás da porta do quarto, ouvi a respiração ofegante e cheia de ódio da Dona Lourdes. Ela acabara de levar uma bofetada monumental na sua arrogância, em frente às pessoas que mais queria impressionar. O veneno espalhara-se, a fúria da tirana estava prestes a explodir, e o episódio do alguidar de água para lavar os pés começaria a partir daquele momento. Depois de as amigas da aldeia se retirarem em desgraça, a atmosfera no meu apartamento tornou-se uma panela de pressão prestes a explodir. Dona Lourdes afundou-se no sofá, as mãos no peito, a respirar com dificuldade, o ar carregado de ressentimento. A sua vaidade de sogra do campo, que outrora declarara aqui a lei sou eu, fora esmagada por mim, expondo a sua dependência mesquinha perante as suas conhecidas mais próximas. Para pessoas como ela, perder a face é mais doloroso do que perder a vida. A Vanessa, num canto, não parava de atiçar o fogo. Estás a ver, mãe? Eu bem te disse, esta nora não te respeita. Ela fez de propósito para te envergonhar à frente de toda a gente, para não teres coragem de voltar à aldeia. É uma mulher malvada e calculista. Temos de lhe dar uma lição. Senão ela vai montar-se em cima de nós. Por volta das 10h09, o Tiago chegou à casa. Entrou, tirou a gravata de marca que eu lhe oferecera e, antes que pudesse sorrir, viu a mãe a chorar no sofá. Dona Lourdes começou o seu teatro de lágrimas, gritando como se fosse uma vítima inocente. Ai, Tiago, vê como a tua mulher me humilhou. Eu sacrifiquei-me para te criar, para te ver chegar a gestor de banco.
E ela atreve-se a dizer que tu és um pobretão e que nós somos uns parasitas, à frente das minhas amigas. Em todos os meus anos na aldeia, nunca passei por uma vergonha destas. Se não consegues educar a tua mulher, então deixa-me morrer. Ao ver a mãe a chorar, o sangue ferveu na cabeça do Tiago. Sem querer saber da história, sem me perguntar nada, o seu instinto de menino da mamã veio ao de cima, bateu na mesa e rangeu os dentes. Mãe, acalma-te. Se eu hoje não lhe partir a cara e não a obrigar a pedir-te desculpa de joelhos, não me chamo Tiago. E assim, um tribunal familiar foi montado na minha sala de estar. Eles reuniram-se à porta fechada, planeando uma sessão de tortura psicológica para quebrar a minha vontade e forçar-me a submeter-me. Pensavam que uma mulher, por mais poderosa que fosse no trabalho, ao ser ameaçada pelo marido e pela sogra, ficaria com medo e imploraria por perdão. Às 21h em ponto, quando eu saí do banho e vesti um pijama de seda, pronta para descansar, o Tiago irrompeu pelo quarto, agarrou-me pelo braço e arrastou-me para a sala. Não resisti. Segui-o calmamente, pois sabia que a câmara escondida na coluna Bluetooth estava a gravar toda aquela loucura. A sala estava iluminada. Dona Lourdes estava sentada no sofá, a olhar-me com ódio. Aos seus pés, a Vanessa acabara de trazer um alguidar de plástico vermelho, com água morna a fumegar. Esta foi a imagem grotesca que marcou aquela noite de tempestade. O tempo da paciência terminara. O ciclo de memórias fechou-se, ligando-se diretamente ao momento da explosão. Ajoelha-te e lava os pés da tua mãe para aprenderes a ser uma boa nora, ordenou Dona Lourdes, a voz cheia de rancor. O Tiago, ao seu lado, concordou. Vai ser teimosa? A mãe tem razão. Ajoelha-te e lava-lhe os pés em sinal de respeito. Pede desculpa pelo que aconteceu à tarde, para a casa ficar em paz. Fiquei ali, a olhar para o alguidar, para as 3 caras descaradas que tentavam esmagar-me com a sua falsa autoridade. O meu peito já não sentia raiva, apenas a calma de um predador que vê a sua presa cair na armadilha. Eles queriam que eu me ajoelhasse, queriam que eu lhes lavasse os pés. Ótimo. Esta gravação seria o último prego no caixão deste casamento podre. Sorri amargamente, não por mim, mas pela estupidez deles. Aproximei-me, agarrei a borda do alguidar vermelho. A água morna aqueceu-me os dedos. Todos os limites tinham sido ultrapassados. Usei toda a minha força para erguer o alguidar, e sem hesitar, atirei toda a água diretamente para a cara da minha sogra. Tudo aconteceu exatamente como eu descrevi. E agora, o apartamento regressara a um silêncio absoluto. Eles tinham partido, deixando para trás o final de uma peça de teatro humilhante. Mas, conhecendo a sua natureza descarada, eu sabia que não desistiriam facilmente. Na manhã seguinte, outro ato de vitimização barata seria encenado, mas desta vez o palco não seria a minha casa, mas a casa do meu pai. Às 8h da manhã seguinte, o céu de Lisboa estava limpo após a tempestade da noite anterior. O ar estava fresco e puro, em total contraste com a cena caótica que se desenrolava em frente à vivenda neoclássica dos meus pais, num condomínio de luxo. A família de Dona Lourdes, depois de uma noite a dormir numa pensão barata, decidira arrastar as suas 3 malas gigantes até a casa dos meus pais para encenar a clássica cena de vitimização. Eles sabiam que não podiam comigo. Então pensaram que, ao pressionar a honra e a reputação dos meus pais, pessoas com estatuto social, me fariam recuar e pedir perdão. Dona Lourdes, com a roupa de seda amarrotada da noite anterior, rebolava no passeio de calçada portuguesa em frente ao portão. Batia no peito e gritava, o cabelo desgrenhado como uma louca para atrair a atenção de toda a vizinhança. Ó céus! Alguém que me ajude! A família da minha nora, rica e poderosa, incita a filha a bater na sogra, a atirar-me água a ferver à cara e a expulsar o marido de casa numa noite de tempestade. Ai, minha gente, que nora desumana! Que besta! A Vanessa, sentada ao lado da mãe, choramingava, mostrando a bochecha inchada da bofetada da noite anterior. Vejam, a minha cunhada, porque tem dinheiro, bateu-me e deixou-me a cara desfeita. Não aguento mais esta dor. Atrás delas estava Tiago, de camisa amarrotada,
cabeça baixa, fingindo ser um homem indefeso e maltratado pela família da mulher. O condomínio, geralmente tranquilo, tornou-se um mercado barulhento. Vizinhos curiosos abriram as portas, outros pararam para observar. Os seguranças tentaram intervir, mas sempre que tocavam na Dona Lourdes, ela gritava que a estavam a agredir. O portão de ferro forjado da casa dos meus pais permanecia fechado. Eles pensavam que este silêncio era medo de perder a reputação. Dona Lourdes, sentindo-se vitoriosa, gritou ainda mais alto: Senhor Arthur, Dona Helena, venham ver a filha mal-educada que tem. Tem de vir aqui pedir-me desculpa de joelhos e obrigar a Leonor a passar metade da casa para o nome do Tiago. Só assim vos perdoo. No auge do drama, um Mercedes preto, reluzente, parou suavemente junto ao passeio, interrompendo a cena. A porta do carro abriu-se e eu saí. Vestia um fato branco impecável, o cabelo apanhado num coque elegante, a minha postura fria e decidida, em total contraste com a aparência suja e desgrenhada dos que se rebolavam no chão. Ao ver-me, Dona Lourdes sobressaltou-se, parou de chorar por um instante e depois recomeçou a gritar. Aí está ela, a bruxa. Se és tão corajosa, bate-me aqui, à frente de toda a gente. Ignorei-a. Peguei no telemóvel e liguei para a esquadra da PSP, a reportar a perturbação da ordem pública. Depois, toquei a campainha da casa dos meus pais. O portão abriu-se lentamente. O espetáculo deles já durava há demasiado tempo. Era hora de o verdadeiro chefe da minha família entrar em cena e ensinar-lhes a diferença entre o poder real e a vaidade barata. Lá dentro, o meu pai, o senhor Arthur, saiu. Apesar de reformado, ainda tinha o porte de quem mandava no mundo dos negócios. Vestia roupa de casa, mas o seu rosto era sério. Os seus olhos frios percorreram as três figuras no passeio como se fossem lixo. A minha mãe, Dona Helena, uma mulher elegante e perspicaz, estava atrás dele, de braços cruzados, um olhar de desprezo no rosto. Entrei e disse ao meu pai, em voz baixa: Todas as provas estão com o Dr. Mateus. O divórcio está a andar. Eles vieram para chantagear e envergonhar-nos. O senhor Arthur acenou com a cabeça. Ele não precisava de mais explicações. Olhando para a cobardia do Tiago e para o teatro da Dona Lourdes, ele compreendeu a natureza vil daquela família. Avançou 2 passos, ficou no topo da escada e olhou para a multidão que cochichava. Ao ver o meu pai, Dona Lourdes arrastou-se até ao portão. Senhor Arthur, veja como a sua filha nos trata. Como vai compensar a nossa honra? Compensar? A voz do meu pai soou, grave e poderosa, silenciando toda a rua. Dona Lourdes engoliu em seco. Dona Lourdes, abra bem os olhos, disse ele, apontando-lhe o dedo. Criei a minha filha durante 28 anos. Dei-lhe a melhor educação para ela ser uma líder e trazer orgulho à família, não para a casar com um bando de ignorantes e descarados e obrigar-la a ajoelhar-se para lavar os pés de gente como a senhora. Pensa que basta gritar umas mentiras para a minha família ter medo de perder a reputação e dar-lhe dinheiro. Engana-se. A honra da minha família não depende da boca de quem não tem vergonha. Dona Lourdes ficou pálida, humilhada em público. O Tiago tentou defender a mãe. Pai, tenha cuidado com o que diz. Está a insultar a minha mãe. Não vou permitir. Afinal, sou gestor de um banco. Cala-te, gritou o meu pai, olhando para ele com um desprezo profundo. Com que direito te chamas gestor? O lugar que tens no Banco X foi porque eu me humilhei a pedir a um amigo para te meter lá. Pensei que eras pobre, mas que tinhas ambição. Tive pena de ti. Ajudei-te, na esperança de que tratasses bem a Leonor. Afinal, meti um lobo ingrato em casa, um incompetente agarrado à saia da mãe. O lugar que eu te dei, também sou eu que te tiro. As palavras do meu pai foram como uma espada que perfurou a bolha de ilusão do Tiago. Ele recuou, as pernas a tremerem. A sua máscara de gestor de sucesso foi arrancada à frente de dezenas de olhares de desprezo. Nesse momento, a sirene da polícia soou. Uma carrinha da PSP parou. 3 agentes saíram. Quem está a causar desordem e a difamar os outros? Perguntou um deles. O meu pai aproximou-se calmamente. Bom dia, agentes. A minha família está a ser assediada por estas pessoas. Invadiram a casa da minha filha ontem à noite.
Foram expulsos pela segurança do condomínio e agora estão aqui a perturbar a ordem. Peço que os levem para a esquadra. Ao ver os uniformes, Dona Lourdes perdeu toda a sua arrogância. Não, não, senhores agentes. Foi um mal-entendido. Já vamos embora. Os três, com as vossas malas, para a carrinha. Vão para a esquadra prestar declarações, ordenou o agente, sem rodeios. A cena daquelas 3 pessoas a subirem para a parte de trás da carrinha da polícia, sob os risos dos vizinhos, foi o filme mais gratificante que eu já vi. O Tiago não se atreveu a olhar para mim. Ele sabia que o acerto de contas estava apenas a começar. O que ele me tirou, teria de o devolver com a maior das humilhações. Depois de a carrinha da polícia desaparecer, o meu pai virou-se e entrou em casa, chamando-me para a sala. Pegou no telemóvel e ligou para um número memorizado. Afonso CEO, Banco X. Olá, Arthur. Há tanto tempo. Ligas-me tão cedo. Precisas de alguma coisa? Ouviu-se do outro lado. O meu pai sorriu, um sorriso social. Mas o seu olhar era gelado. Afonso, preciso de te falar de uma coisa. Aquele rapaz, o Tiago, que eu te recomendei. Afinal, a sua competência e ética são muito questionáveis. A minha filha e ele estão a divorciar-se. Pedia-te que fizesses uma auditoria interna a ele. Se houver irregularidades, trata do assunto como achares melhor, sem te preocupares comigo. Eu errei ao recomendá-lo. Assumo a responsabilidade. Do outro lado, houve uma pausa. Entendido, Arthur. Fica tranquilo. Vou tratar disso hoje mesmo. Lamento pela tua família. Falamos depois. A chamada terminou. O meu pai pousou o telemóvel. Na vida, não se teme o ignorante, teme-se o ignorante e ganancioso. A cana de pesca que eu lhe dei, também a posso tirar. Entretanto, na sede do Banco X, na Avenida da Liberdade, o Tiago acabara de ser libertado da esquadra após pagar uma multa por desordem pública. Apanhou um Uber a correr para o trabalho, chegando com quase 2 horas de atraso. Vestiu o casaco amarrotado, tentando compor o cabelo, convencido de que o fiasco da manhã fora apenas um percalço. Ainda acreditava que, com o seu estatuto de bancário, poderia exigir metade dos meus bens em tribunal. Mas ele não sabia que a guilhotina já estava sobre o seu pescoço. Mal se sentou, o diretor de recursos humanos e 2 auditores internos apareceram atrás dele. Tiago, por favor, acompanhe-nos à sala de reuniões número 3. Traga o seu cartão de funcionário e todos os documentos para entrega, disse o diretor, com uma expressão fria. Senhor diretor, o que se passa? Tive um problema de família esta manhã. Não é por ter chegado tarde. Acabamos de fazer uma auditoria surpresa a todos os projetos sob a sua responsabilidade nos últimos 3 meses. Encontramos inúmeras faturas de despesas de representação inflacionadas, jantares e presentes para clientes que, na verdade, eram despesas pessoais pagas com o cartão da empresa. A sua incompetência quase nos fez perder um grande cliente. O seu despedimento foi assinado pelo CEO às 9h30 desta manhã. Não vamos processá-lo por fraude, mas é despedido com efeitos imediatos, sem qualquer indemnização. Tem 15 minutos para arrumar as suas coisas. O rosto do Tiago ficou branco. As suas pernas tremiam. Os seus pequenos truques, que ele pensava passarem despercebidos, foram todos expostos. Ele gaguejou. Mas eu fui recomendado pelo Sr. Arthur. Não interessa quem o recomendou, disse o diretor com desprezo. O banco funciona com base na competência e na ética. Vá. 15 minutos depois, sob os olhares de desprezo dos colegas, o Tiago saiu do banco com uma pequena caixa de cartão, escoltado por 2 seguranças. Ficou parado no meio da rua movimentada, desempregado, sem casa, sem mulher e sem o único emprego que lhe dava um pingo de orgulho. A punição chegara rápida como um raio. A sua descida ao inferno estava apenas a começar. 2 meses depois, o julgamento de divórcio teve lugar. O ambiente no tribunal era tenso. Eu estava sentada do lado do requerente, calma e serena. Ao meu lado, o Dr. Mateus organizava os documentos. Do outro lado, estava um Tiago magro e abatido, a olhar-me com ódio. Desde que fora despedido, não conseguira outro emprego. A sua má reputação espalhara-se. Dona Lourdes estava atrás dele, com ar arrogante. Contrataram um advogado medíocre, na esperança de conseguirem algo.
O advogado deles argumentou que, apesar de a casa ser minha, o Tiago contribuíra para a sua manutenção e que eu o tinha agredido psicologicamente, pedindo uma indemnização de 50.000 euros por danos morais. Dona Lourdes concordou ruidosamente, dizendo que eu era uma nora cruel. O juiz mandou-a calar-se e deu a palavra ao Dr. Mateus. Ele levantou-se, sorriu friamente e apresentou os extratos bancários. Meritíssimo. Esta é a defesa mais ridícula que já ouvi. O arguido alega que contribuiu para a casa. Por favor, veja estes extratos. Durante os 4 meses de casamento, o salário do Sr. Tiago foi 100% transferido para a conta da sua mãe. Todas as despesas da casa, e até as roupas e o relógio do Sr. Tiago, foram pagas com o cartão de crédito da minha cliente. O arguido não só não contribuiu com um cêntimo, como viveu inteiramente à custa da minha cliente. O advogado do Tiago ficou sem palavras. O Mateus continuou, pedindo para mostrar os vídeos da câmara escondida, as imagens de Dona Lourdes a sujar a casa, da Vanessa a rasgar o meu vestido e, finalmente, a cena em que me forçavam a ajoelhar para lavar os pés e o Tiago ameaçava bater-me, foram mostradas. A minha cliente, concluiu o Mateus, foi vítima de um plano de exploração financeira e de humilhação na sua própria casa. A nossa ação foi legítima defesa. Pedimos o divórcio unilateral, a atribuição de todos os bens à minha cliente e que o arguido assuma a dívida de 10.000 euros do cartão de crédito gasta em bens pessoais. A sentença final foi exatamente como Mateus previra. O divórcio foi concedido. A casa era 100% minha. O Tiago não recebeu um cêntimo. O pedido de indemnização foi recusado e ele foi condenado a pagar a dívida de 10.000 euros. O julgamento terminou. Saí do tribunal, deixando para trás os gritos e as maldições da Dona Lourdes. O Tiago ficou de cabeça baixa, de mãos a abanar, desempregado e com uma dívida de 10.000 euros. Eles chegaram à minha vida de mãos vazias e saíram apenas com a humilhação. Expulsos da vida de luxo da capital, o Tiago e a sua família voltaram para a aldeia. A casa de telhas de fibrocimento, com paredes a descascar, num beco lamacento, foi o que os acolheu. O contraste com o meu apartamento luminoso foi uma bofetada na sua vaidade. Nos meses que se seguiram, a família que se dizia de bem mergulhou num inferno. A lei do retorno não esperou pela próxima vida. O Tiago, outrora um homem aprumado, tornou-se um alcoólico. A pressão da dívida de 10.000 euros e o desemprego enlouqueceram-no. Quando o álcool lhe subia à cabeça, a sua natureza violenta e covarde explodia, mas desta vez contra a sua própria família. A violência doméstica inverteu-se ironicamente. Uma noite, o Tiago chegou à casa bêbado e, ao ver um jantar de couves cozidas e um pedaço de queijo na mesa, explodiu, atirou com tudo ao chão. "A culpa é vossa", gritou ele para a mãe. "Se não tivesses sido tão arrogante, se não a tivesses obrigado a lavar-te os pés, Aliva, eu ainda estaria a viver como um rei. Tu arruinaste a minha vida." Dona Lourdes recuou, a tremer. "Como te atreves a falar assim com a tua mãe? Eu fiz tudo para te dar autoridade." Pof! Uma bofetada violenta atingiu o rosto da Dona Lourdes. O cobarde bateu na própria mãe sem piedade. A Vanessa, que estava na cama ao telemóvel, gritou de terror. O Tiago virou-se para ela, agarrou-lhe os cabelos e arrastou-a pelo chão. "E tu, sua parasita? Quem te mandou roubar as coisas dela para ela nos desprezar? Tu também ajudaste a destruir tudo. Agora vai arranjar dinheiro para eu comprar mais vinho, senão parto-te as pernas." Ele esbofeteou-a repetidamente, ignorando os seus gritos. A casa em ruínas ecoava com os gritos de um filho falhado e o choro de uma mãe arrependida. As leis que a Dona Lourdes criara para me atormentar voltaram-se contra ela, chicoteando o resto da sua vida. Incapaz de suportar os espancamentos do irmão e a pobreza extrema, a Vanessa procurou desesperadamente uma saída. Para uma rapariga preguiçosa e habituada a viver à custa dos outros, a única solução que encontrou foi encontrar outro tesouro a que se agarrar. E assim, de olhos fechados, aceitou casar com o filho do Sr. Bartolo, uma família rica e conhecida na aldeia vizinha. A família do Bartolo era, de facto, muito rica, mas a sua fortuna cheirava a crime.
Enriqueceram com jogo ilegal e agiotagem. O filho, o Hugo, era um verdadeiro rufião da aldeia. O corpo coberto de tatuagens, a cara de mal. Já tinha sido casado, mas a primeira mulher fugira durante a noite devido aos espancamentos. A Vanessa sabia disso, mas o brilho do dinheiro e do enorme cordão de ouro que o Hugo usava cegaram-na. Pensou que, ao casar com um rico, voltaria a ter uma vida de luxo, mas a lei do retorno é perfeita. Ela saltou da frigideira para o fogo. O casamento foi apressado. Mal pôs os pés em casa do Sr. Bártolo. A sua ilusão foi desfeita. A família era 10 vezes mais patriarcal e rigorosa do que a sua. A sua nova sogra, a dona Wanda, era uma mulher de ferro, com um olhar cortante de quem passara a vida no mundo do crime. Na primeira noite, enquanto a Vanessa sonhava com uma vida de rainha, a dona Wanda chamou-a à sala. No meio da sala estava um alguidar com água morna. «Põe-te de joelhos», ordenou a dona Wanda friamente. «Se casas com alguém desta família, tens de saber o teu lugar. Ouvi dizer que és preguiçosa, ladra e que foste insolente com a tua antiga cunhada. Nas minhas mãos, vais aprender a ser de ferro. Lava-me os pés, cada dedo, e não derrames uma gota.» A Vanessa ficou paralisada. A cena do alguidar, a ordem para se ajoelhar, tudo se repetia como um filme em retrocesso, mas desta vez ela era a verdadeira vítima, sem proteção, sem dinheiro e sem capacidade de se defender. Mordeu o lábio, prestes a responder com a sua antiga insolência. «Sou sua nora, não sua criada.» Antes que pudesse terminar a frase, o Hugo apareceu por trás dela e deu-lhe uma bofetada que a atirou ao chão. «A minha mãe mandou-te ajoelhar. Então ajoelha-te. Estás a responder, sua vadia.» Ele agarrou-lhe o cabelo e mergulhou-lhe a cabeça no alguidar. A crueldade daquela família não era teatro. A Vanessa tremia, as lágrimas a escorrerem. As mãos que outrora rasgaram um vestido de 1.500 euros, agora tremiam ao lavar os pés calosos da sua sogra criminosa. Todas as manhãs, tinha de se levantar às 4 da manhã para cozinhar para os capangas do sogro. Um erro, uma palavra de resposta, e levava bofetadas do marido. Ajoelhada no chão frio, a lavar os pés da dona Wanda, a Vanessa chorava em silêncio. Lembrou-se do meu rosto calmo, do meu sorriso frio na noite em que atirei o alguidar. Percebeu que a minha dignidade e orgulho eram algo que ela nunca poderia alcançar. Ela, que ajudara a mãe a atormentar-me, a empurrar-me para o divórcio, estava agora a provar o seu próprio veneno, mas de uma forma muito mais cruel e sem saída. O arrependimento tardio misturou-se com as lágrimas, caindo na água turva do alguidar, um sabor amargo até ao fim. Passou um ano. O tempo é o melhor remédio e a medida mais clara do valor de uma mulher independente. O outono em Lisboa acolheu-me com uma brisa suave. Um ano depois de sair daquele casamento podre, fui nomeada CEO da agência de comunicação. O meu salário duplicou. A minha carreira floresceu. Já não tinha noites em branco a lidar com as intrigas da família do meu ex-marido. Estava solteira, livre, orgulhosa e a desfrutar da vida da forma mais luxuosa. Para me recompensar, vendi o meu carro antigo e comprei um Porsche branco, com interiores de pele. Não há nada mais seguro e sedutor para uma mulher do que sentar-se no carro que ela própria comprou, a ouvir a sua música e a controlar o volante da sua vida. Naquela tarde, caiu uma chuva torrencial. Eu estava no conforto do meu Porsche, a ouvir música suave. Parei num semáforo vermelho numa rua movimentada e, por acaso, olhei para o lado. Na berma da estrada, debaixo do toldo de uma loja fechada, estava um homem com uma capa de chuva verde de uma empresa de entregas. Estava encharcado, ao lado da sua mota velha. Estava a discutir aos gritos com uma cliente por causa de uma gorjeta de poucos euros. A viagem são 6 euros. Com esta chuva e este trânsito, tem de me dar pelo menos mais 1 euro. Não é por ser pobre que tem de ser tão mesquinha. A sua voz rouca misturava-se com o som da chuva. A cliente, irritada, atirou-lhe uma nota de 5 euros e uma moeda de 1 euro para o assento da mota. Conduz mal. É mal educado e ainda quer mais? Pegue nisso e desapareça. O estafeta apanhou o dinheiro molhado e guardou-o no bolso. Quando levantou a cabeça, a luz da rua iluminou o seu rosto magro, sujo e envelhecido.
Era o Tiago. Um ano depois, o ex-gestor de banco, elegante e perfumado, fora esmagado pela vida e pelo seu castigo, transformado num pária a lutar por cêntimos debaixo de uma tempestade. Nesse momento, como se puxado por um fio invisível, o seu olhar cruzou a rua e fixou-se no meu. Eu via suas pupilas dilatarem-se, os seus lábios pálidos a tremerem. Ele reconheceu-me. Reconheceu a ex-mulher que a sua família considerara uma parasita, agora sentada num carro de luxo, a brilhar com a aura de uma mulher poderosa. O choque, a vergonha e o remorso profundo inundaram os seus olhos. Ele abriu a boca, como se quisesse dizer algo. Olhei para ele, o meu rosto sem expressão, sem alegria, sem pena, apenas uma indiferença absoluta. Com um toque no painel de controlo, subi o vidro escuro do carro, cortando todo o contacto com aquele passado sujo. O semáforo ficou verde. Acelerei suavemente, o Porsche a deslizar pela chuva, deixando o Tiago paralisado no passeio. A chuva batia-lhe na cara, fria e amarga, lavando o último resquício de dignidade de um homem cobarde. Nesta vida, há preços que se pagam sem qualquer chance de redenção.